Mari, podemos começar em função do horário, aos pouquinhos? Claro, podemos sim, sem problema nenhum. Tá, eu vou de qualquer forma, pessoal, bom dia para todo mundo. Deixa eu só... Aqui. Eu quero dar bom dia para todo mundo. Vou pedir licença já, a gente tinha combinado com as meninas, mas a gente vai gravar até depois para disponibilizar para vocês, então, caso vocês não possam comparecer em algum dos workshops, a gente está gravando. Então, queria apresentar a equipe que vai trabalhar aqui o workshop com vocês. Então, acredito que alguns de vocês, a maioria, tenha participado daquele primeiro encontro, onde estava eu e a professora Kellen, aqui da PUC. Mas, de qualquer forma, eu sou a Frederic, só me apresentando de novo, gente. Quem vai participar junto aqui do nosso workshop, que está ajudando a construir, que vai trabalhar com vocês ao longo desses próximos encontros. Então, a Maria Caroline, que é a Carol, que está ali, dá uma banadinha aí, Carol. A Bianca, que é nossa mestranda, que está ali embaixo também, não sei se ela pode conectar ou não. E a Giovana, que também é nossa mestranda. Então, tanto a Bianca quanto a Giovana, elas foram convidadas para participar agora dessas próximas fases, tanto do workshop quanto das atividades que a gente está desenvolvendo, porque elas trabalham nessa área de bem-estar financeiro, finanças pessoais, junto à PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Então, elas foram convidadas para fazer parte. Então, aqui, só relembrando um pouquinho, gente, vamos ter 6 encontros. Então, todos os nossos encontros vão ser realizados via Zoom. O link sempre vai ser disponibilizado para vocês por e-mail, tá? Então, tanto pelas gurias, a Mari, as gurias da empresa que estão nos ajudando, quanto a Carol vai também enviar o e-mail para vocês. Aqui a gente tem a data dos nossos encontros, e eles vão sempre acontecer, então, nas terças-feiras, aqui conforme o nosso cronograma, às 8h10, das 8h10 até às 9h da manhã. E aqui, mais ou menos, um roteiro que eu já tinha passado para vocês até naquele formulário de inscrição, dos tópicos que a gente vai trabalhar aqui com vocês. Então, hoje, o nosso workshop, o nosso encontro, eu não gosto muito de falar workshop, tá, gente? Porque eu gosto mais de falar bate-papo, de conversa, de troca de ideias. Sei que o nosso tempo ele não nos permite muito uma atividade dialogada, como seria o ideal, mas a ideia é a gente trazer para vocês noções de gestão de finanças pessoais. E, antes de tudo, noções de gestão de finanças pessoais, eu gosto de falar sobre isso, sobre um conceito muito mais amplo. Então, a maioria dos cursos que, eventualmente, vocês já buscaram sobre o tema, eles buscaram trabalhar finanças pessoais exclusivamente só pela questão de conhecimento financeiro. Então, como é que calcula uma taxa de juros, o que é um juro composto, o que é uma inflação. Mas a ideia do nosso workshop é tentar trabalhar esse conceito de uma maneira muito mais ampla. Então, tentar trabalhar esse conceito de uma maneira que vocês compreendam o porquê muitas vezes vocês têm algumas atitudes, alguns comportamentos financeiros, o porquê que as pessoas muitas vezes tendem a se endividar, enquanto outras... Saiu aqui. E por que outras não têm a mesma atitude, muitas vezes, sob as mesmas condições. Então, nosso primeiro encontro, ele vai trabalhar, então, essa questão da relação com o dinheiro. E, para a gente começar, então, como eu falei antes, é uma atividade, a gente vai buscar sempre trazer atividades bem interativas para vocês, e a gente também quer conhecer um pouco vocês à medida que a gente for construindo os workshops também, para compreender o que vai ser
a gente lançou uma pergunta lá no questionário, quando vocês se inscreveram, o que vocês esperavam do curso. A gente olhou, mas a gente também quer ir conhecendo um pouco mais vocês ao longo desses 6 encontros. Então, o tópico de hoje, a gente vai falar sobre a relação com o dinheiro, ou muitas vezes a gente chama esse tópico da psicologia do dinheiro. Então, a Carol vai compartilhar aqui no chat esse link do Mente, que ele vai trazer uma atividade, é bem rapidinho para vocês responderem, antes de a gente seguir aqui. Então, bom eu dia, peço... meninas. Bom dia, Fran. Eu só compartilho a minha tela também, né? Para a gente ver as respostas juntos, né? Isso, pode Bom compartilhar. dia, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, estou compartilhando aqui. Então, a gente fez uma perguntinha para a gente começar, né, o bate-papo, e tem que entrar nesse link ali que eu enviei pelo chat, ou se não, pode entrar no www.mente.com e aí insere esse código, vai pedir. Todo mundo tem acesso, assim, ao celular, talvez, ao computador. É só clicar nesse link que está ali no chat. Ou pelo QR Code, gente. Quem quiser pode acessar Isso. direto pelo QR Code também. Aí, assim que todo mundo conseguir, se alguém não conseguir conectar, pode avisar que aí eu mando o link de novo. E aí a pergunta é, defina em uma palavra o que é dinheiro para você. Deixa eu só aumentar aqui. Aí já apareceu. Sociedade, recompensa.
Você pode voltar àquela página, que aí coloca o código para as pessoas entrarem, que nem todo mundo viu. Sim. Uhum. Luiz, qualquer coisa tem o link no chat. Aqui. Tá, beleza. Acho que eu entrei. Gente, então, o que a gente tem aqui? Define em uma palavra o que é o dinheiro para você. O que é o nosso objetivo hoje de trabalhar aqui no workshop? Justamente esses conceitos ou o que o dinheiro ele representa na maioria da vida das pessoas e tentar trazer uma reflexão a partir desse primeiro encontro do quanto isso influencia muitas vezes o nosso comportamento e a nossa relação com o dinheiro. Então, o que a gente tem aqui? Grande parte das pessoas, a gente teve aqui em média 26 respostas, grande parte das pessoas traz que o dinheiro representa segurança, ali então que a gente tem num primeiro lugar, como palavra maior, junto com segurança, necessário, conforto, recompensa, poder, liberdade, realização, estabilidade, conquista, essencial, necessidade. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que grande parte das pessoas tem como representação o dinheiro algo bom. Então, o que eu posso presumir? Que o ter o dinheiro ou ter uma reserva financeira ou a gente ter uma situação financeira boa, favorável, para a maioria das pessoas vai representar algo positivo na sua vida. Então, a gente tem como questão de eu ter uma situação financeira boa, significa eu ter segurança, eu ter uma realização, é necessário, é eu ter um conforto. E é justamente isso. Então, no momento em que a gente tem essas representações na nossa vida,
a gente pode, daqui a pouco, direcionar as nossas decisões ou grande parte do nosso comportamento financeiro neste sentido. Carol, tu compartilha aqui um pouquinho só para eu colocar o... Então, vamos lá, gente. Aqui, recapitulando um pouquinho o que a gente falou lá no nosso primeiro workshop. Então, grande parte das pessoas busca, então, até diante da maioria das respostas que a gente teve, busca uma liberdade financeira que está relacionada à questão de segurança financeira. Então, grande parte das pessoas busca ter algo positivo ou ter a sua relação com o dinheiro de forma positiva. Mas por que a gente pode se questionar ou por que a gente não consegue, muitas vezes, ter essa liberdade financeira? Então, se vocês trazerem essa pergunta, esse questionamento para a vida de vocês, provavelmente vocês podem se questionar que eu não consigo ter o dinheiro sobrando, porque muitas vezes eu tenho dívida, eu não consegui me programar, eu acabei adquirindo alguma coisa e depois eu tive alguma emergência. Dentro da lógica de educação financeira, de gestão de finanças pessoais, a gente trabalha com a questão de poupança financeira, de ter uma reserva financeira, a partir do conceito de poupar num primeiro momento. Então, para que eu consiga adquirir a tão sonhada liberdade financeira, eu preciso, num primeiro momento, compreender o meu comportamento de poupar. E o que é poupar? Poupar é simplesmente o fato de que eu consiga, durante um mês, durante sucessivos períodos, ganhar mais do que gastar. Então, o primeiro desafio para vocês é vocês conseguirem colocar no papel tudo que vocês ganham, tudo que vocês gastam e conseguirem justamente trabalhar esse primeiro conceito. Então, não adianta muitas vezes eu pensar, quero entender investimentos, quero entender isso, quero entender aquilo, porque eu preciso, num primeiro momento, compreender o meu comportamento de poupança. Eu estou conseguindo poupar, eu estou conseguindo não gastar tudo aquilo que eu ganho todo mês. E o que a gente tem dentro desse conceito? Primeiro, as pessoas que poupam, ou seja, aquelas pessoas que conseguem, durante sucessivos períodos ou meses, guardar um dinheiro ou não gastar tudo aquilo que ganham, elas tendem a adquirir um patrimônio, superar imprevistos, e elas buscam manter um padrão de vida após a aposentadoria. Por outro lado, a gente sabe que no Brasil, grande parte das pessoas não conseguem fazer essa poupança, ou seja, não conseguem fazer não conseguem guardar esse dinheiro, deixar de consumir. Então, a gente tem dados que mais de 73% dos brasileiros não pouparam no último ano. A gente sabe que esse valor aumentou muito pensando nossa situação da pandemia nos últimos 18 meses. A gente sabe que o Brasil ocupa uma das maiores posições dos países que menos tem poupança, então a gente está quase liderando um ranking de não poupança. E, além disso, grande parte do volume de recursos que tem na poupança não tem um valor superior a R$100. E a gente vamos trazer essa outra reflexão. O porquê grande parte das pessoas não poupam? Por que a maioria das pessoas tem dificuldade, então, em fazer essa reserva, em guardar esse dinheiro ao invés de gastar dentro de um determinado período de tempo? Então, o que a gente precisa pensar? Primeiro, que poupar é deixar de consumir. Então, no momento em que eu estou fazendo uma poupança, ou seja, no momento em que eu estou deixando de gastar uma quantidade de dinheiro hoje para guardar e
posteriormente investir, eu estou deixando de consumir. Então, a gente parte do pressuposto que fazer essa poupança ou poupar é uma escolha intertemporal. Por que é uma escolha intertemporal? Porque eu deixo de consumir hoje para consumir no futuro. E muitas vezes é essa escolha intertemporal que acaba atrapalhando o meu comportamento de poupança. Porque é muito mais prazeroso. Aí a gente volta para aquela questão que a gente trouxe para vocês. A maioria das pessoas vê o dinheiro como necessário, como prazeroso, como necessidade. E é muito mais fácil eu conseguir enxergar isso consumindo hoje, ou vendo que eu tenho esse dinheiro hoje para fazer o que eu quero, do que deixar para o futuro. Então, no momento em que eu enxergo que a poupança é uma escolha intertemporal, ou seja, eu deixo de consumir hoje, eu já consigo compreender o porquê a maioria das pessoas tem dificuldade em fazer essa poupança. Dentro disso, eu preciso, então, ter um autocontrole. Então, se eu tenho que deixar de consumir hoje para poupar, eu preciso ter um autocontrole. E o autocontrole é uma das nossas maiores dificuldades, porque a gente, como ser humano, a gente, na maioria das vezes, sabe o que é melhor para nossas vidas. Mas, na maioria das vezes, também nos falta o autocontrole para a gente implementar o que é melhor para a nossa vida. E a gente pode pensar na nossa relação com o dinheiro de forma muito similar a outras atividades, outras decisões que eu tenho que ter na minha vida. Então, eu normalmente procrastino preparação para prova ou qualquer meta, qualquer prazo que eu tenha na minha vida. Eu trabalho, eu preciso decidir entre consumir hoje ou poupar para aposentadoria. Eu preciso decidir entre comer hoje, daqui a pouco algo que me satisfaça mais, ou perder peso e comer saudável. Eu preciso decidir entre parar ou não de fumar. Então, a gente tem diversos exemplos aqui de que eu sei o que é melhor para a minha vida, eu sei o que eu deveria fazer, mas, na maioria das vezes, eu não consigo colocar isso em prática. Eu gosto muito do exemplo, eu acho, tanto da alimentação e também prática de exercícios físicos. Então, a gente sabe o que a gente deveria fazer, mas eu tenho dificuldade em realmente fazer, seguir aquela rotina, fazer o que realmente é recomendado. E quando a gente fala de dinheiro, então eu preciso deixar de consumir hoje para guardar dinheiro no futuro. Só que o consumo hoje, ele trabalha, então, com aquela quantidade enorme de significados que o dinheiro possui na nossa vida. Então, hoje, consumir, ele é visto como uma expressão de afeto. Então, aqui a gente tem características que são bem comuns para o brasileiro. Então, quando eu falo em expressão de afeto, eu digo que ser generoso é muitas vezes a maneira como o brasileiro tem de criar laços, de se sentir em movimento, de se sentir inserido. Então, muitas vezes, o consumir, o gastar hoje, ao invés de poupar, ele está muitas vezes relacionado com essa questão de se sentir inserido. Então, qualquer comemoração, eu preciso gastar dinheiro para fazer parte. E, dessa forma, a generosidade ela é vista através do consumo. E as pessoas tendem, muitas vezes, a justificar uma dívida através desse argumento de que eu gastei para ajudar o fulano, eu gastei para presentear o ciclano. E, num momento em que eu justifico uma dívida, eu me coloco na posição de eu estou terceirizando a culpa daquilo que aconteceu. Então, eu sei que aquilo não está certo, mas eu estou justificando aquela dívida e, nesse momento, dificilmente as pessoas passam a ver a dívida da maneira ruim como ela deve ser vista. Então, isso também pode ser visto, por exemplo, na alimentação. Ah, hoje eu vou comer, mas amanhã eu compenso e vou cuidar. O dia do lixo, às vezes, se transforma em 3, 4, 5 dias e depois a gente vai acabar compensando.
Então, o dinheiro, no nosso dia a dia, muitas vezes ele é visto da mesma forma. A gente acaba criando justificativas para explicar aquilo que a gente fez. Então, se de um lado o consumir ele traz então essa sensação de pertencer, ter voz, fazer boas escolhas, criar laços, o poupar, que é não gastar, então aqui eu estou vendo poupar como não gastar, que é um significado bem diferente do que aquele de me preparar para o futuro. Então, esse poupar frente consumir, ele é visto pelo fato de a pessoa estar se escondendo, não se comunicar, assumir riscos, não participar, se isolar. E dessa forma, então, o que eu posso concluir, o que eu posso analisar? Que muitas vezes a gente acaba comparando o que não é comparável. Então, eu vou consumir algo saudável versus algo não saudável, mas aquele algo não saudável pode significar uma felicidade, mas o algo saudável significa saúde. Então, aqui eu trago, tenho que escolher entre consumir uma maçã ou um doce. Eu estou comparando algo que, na realidade, não deveria ser comparável, porque os dois tipos de alimentos, eles têm que ter um significado diferente para a nossa vida. E a gente acaba tendo um significado, dando um significado muito maior ou muito mais positivo para o doce. Então, na nossa vida, as decisões, na maioria das vezes, elas são relativas. Então, as pessoas escolhem entre alternativas e, muitas vezes, coisas e aspectos são totalmente irrelevantes. Então, a gente acaba pensando, eu vou ser feliz no presente, eu vou comer o doce, amanhã eu cuido da minha vida, eu acabo correndo atrás. E na nossa vida financeira é exatamente a mesma coisa. Muitas vezes a gente acaba consumindo hoje com a desculpa de que amanhã, depois de amanhã, eu vou atrás, eu compenso aquilo que eu comi, que eu não deveria ter comido. Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Para a gente sair desse primeiro encontro, buscando tentar entender o porquê a gente toma muitas vezes atitudes que não são aquelas atitudes corretas, que não são as atitudes que a gente sabe que racionalmente a gente não deveria ter, mas que a gente acaba tomando. Então, dentro disso, a gente busca alguns itens, algumas questões que nos remetem à psicologia. Então, toda essa área que a gente trabalha questões de gestão de finanças pessoais, eu gosto de trabalhar ela dentro do conceito que a gente chama de psicologia do dinheiro, que vem lá da economia comportamental, que busca entender a relação das pessoas com o dinheiro com base na psicologia do Freud. Então, o dinheiro, ele muitas vezes é muito mais do que o dinheiro, ele acaba sendo um ideograma material, ele simboliza o que a gente é para o mundo externo e muitas vezes também acaba refletindo no mundo interno. O exemplo mais evidente da transformação de uma forma em uma matéria, de uma imagem mental em uma coisa. Ou muitas vezes a gente acaba olhando para o dinheiro e acaba dizendo que é uma coisa do diabo, é sujo, é impuro. Dentro disso, para vocês compreenderem um pouco, na ciência mais exata, então, normalmente pessoas que são da área de finanças, economia, costumam trabalhar o dinheiro de forma exclusivamente racional. Então, com dados macro, o economista costuma classificar as pessoas por classe social, por grupos, classifica os países também de forma a compreender quanto esses países poupam, quanto eles gastam. O economista usa o dinheiro para criar modelo, para trazer dados de oferta e demanda de moeda. E ele trabalha decisões racionais dos indivíduos para entender o consumo. A psicologia, que é essa vertente, que é isso que eu quero trazer para vocês hoje, ela não parte do princípio de que as pessoas são lógicas e racionais. Muito além disso, a psicologia busca entender, então, o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro
dentro de um quadro de referências. Então, como os valores, crenças, expectativas acabam influenciando as nossas decisões e muitas vezes terceiros não conseguem compreender. Dentro disso, então, eu trago diferentes questões de representatividade. Então, aqui, a gente enxerga algumas respostas que vocês trouxeram lá na nossa primeira pergunta, mas a gente vai um pouco mais além. Então, como o dinheiro ele é representado através dos nossos sentimentos. Então, muitas vezes, uma falta de dinheiro, ela causa um fracasso, ela causa um constrangimento, uma degradação, as pessoas são vistas de uma forma negativa, ou aquela pessoa é do mal, sob o ponto de vista moral. O dinheiro, ele traz essa segurança confortável, que foi um dos itens que apareceram lá na primeira questão. Mas a ausência do dinheiro, ela também causa uma ausência de aceitação social. Ela pode causar hipocrisias, inconsistências e mentiras. E o dinheiro, muitas vezes, também está associado a poder, liberdade e amor. Dessa forma, o que a gente pode compreender? Que atitudes em relação ao dinheiro são basicamente independentes do nível de renda dos indivíduos. Então, se eu parto do pressuposto de que o significado do dinheiro, de que atitudes, de que essas representações influenciam a forma como eu lido com dinheiro no meu dia a dia, não importa se a minha renda é X, Y, Z. Se daqui a pouco eu for aumentando a minha renda, o meu salário ao longo dos anos, e eu não conseguir compreender o quanto o dinheiro afeta a minha vida, a tendência de que eu tenha as mesmas atitudes, que eu tenha os mesmos comportamentos é muito grande. Porque eu preciso não trabalhar exclusivamente a forma como eu ganho dinheiro, mas preciso trabalhar também o que o dinheiro representa na minha vida, para que aí sim eu consiga ter aquele comportamento de poupança. Então, para pessoas neuróticas, muitas vezes o dinheiro ele é visto como um atormentador interno. E pessoas não neuróticas podem enxergar o dinheiro como um mentor, como uma mola para impulsionar para cima. Normalmente, as pessoas usam o dinheiro para impressionar e influenciar outras pessoas e se sentem poderosos e buscam ter dinheiro para ganhar status, que são normalmente aquelas pessoas que a gente vê ostentando a riqueza. De outro lado, eu posso ter as pessoas que estão confortáveis e à vontade no mundo. E a gente sabe que o poder e o status vêm de dentro. Então, no mundo ideal, seria eu enxergar o dinheiro da segunda forma. Então, o dinheiro, essa reserva financeira, tem que me dar segurança, tem que me fazer sentir confortável e à vontade no mundo. Mas ele tem que ser trabalhado muito mais como um mentor e enxergar o interno, o que a gente tem do nosso lado de dentro, sem querer trazer essa questão de inserção, de me sentir poderoso se eu ostentar esse recurso. Da mesma forma que eu tenho pessoas que, por um lado, juntam dinheiro como um fim, que gostam de ter dinheiro por si só, por outro lado, eu tenho pessoas que valorizam o dinheiro pelo que ele pode fazer pela gente, que também são capazes de distinguir o que é desejo material de necessidade emocional. Então, de novo, em nenhum momento a gente vai chegar aqui e vai dizer que dinheiro é ruim, que a gente não quer que vocês façam essa reserva. Bem pelo contrário, a gente quer sim que vocês busquem uma maior segurança financeira, mas trabalhando isso como mentores dentro desses significados internos de vocês. Por um lado, essas pessoas podem se sentir ansiosas, tensos e preocupados quando pensam em dinheiro. Por outro lado, elas vão se sentir relaxadas em relação ao dinheiro e pensar sobre ele de forma lógica. Por um lado, eu vou desconfiar de pessoas ao meu redor que têm dinheiro e suspeitar que estão tentando, ou muitas vezes, se eu tiver dinheiro, eu vou suspeitar que as pessoas querem se aproveitar de mim. De outro lado, eu posso gerar uma autoconfiança
e uma autoimagem e saber que os meus amigos gostam de mim, independente do meu dinheiro. Por um lado, eu posso acumular dinheiro numa tentativa de me proteger, e, do outro, eu preciso desenvolver, então, esse desejo de poupança, pensando que ele é saudável. Então, da mesma forma que eu tenho que me reeducar na alimentação, pensando em ter uma vida saudável, eu preciso me reeducar financeiramente também, pensando isso de forma saudável. Então, isso é a reflexão que a gente quer trazer para vocês hoje. É evitar a neurose em relação ao dinheiro e sim trabalhar isso de forma saudável. Por um lado, eu posso ter dificuldades para controlar os meus gastos e ter uma tendência a comprar impulsivamente ou compulsivamente, e, por outro lado, eu posso ser um bom administrador financeiro. Então, o dinheiro ele é uma construção social. Então, isso significa que o valor do dinheiro na nossa vida depende, na maioria das vezes, da cultura em que a gente está inserido e da crença coletiva. Isso é, o dinheiro só vai valer alguma coisa se todos aqueles que utilizarem confiarem nesse valor. Então, o que a gente está trazendo isso? A gente tem características muito próprias de culturas, até mesmo aquelas informações, aqueles dados que a gente traz do brasileiro, da relação do brasileiro em relação ao dinheiro, justamente porque isso é uma crença, isso muitas vezes está inserido dentro dos valores de uma cultura, dentro dos valores de uma sociedade. Por isso a gente acaba tendo construções sociais a respeito do dinheiro de forma diferente de um país para o outro. Então, o dinheiro ele pode e deve ser percebido e administrado de formas diferentes conforme a idade, o gênero e a classe e o poder político. Ele pode, muitas vezes, afetar quem a gente namora, com quem a gente se relaciona, e, muitas vezes, a gente pode contar com o dinheiro como uma fonte de segurança financeira e também como uma fonte de segurança social na juventude e na velhice. A família, dentro disso, muitas vezes, ela é vista como economia no presente, então eu posso ingressar na economia também de commodities através de manipulação de mesada. Então, a gente vê que essa questão da representação do dinheiro, ela está presente nos nossos relacionamentos, desde da relação de pais para filhos, por isso que a gente trabalha muito essa representação do dinheiro desde os 5, 6 anos de idade. Então, tanto a mesada quanto questões de herança. Então, a gente vê que em todas as fases da nossa vida, a gente tem essa questão do dinheiro presente, por isso que a gente diz que ele trabalha dentro da economia de commodities. E fora da família e amigos, muitas vezes considerações sobre distribuição do dinheiro podem passar noções de moralidade, justiça e lei. Diferentes culturas e sistemas políticos oferecem diferentes proteções sociais em relação ao dinheiro. Então, o dinheiro ele pode ser visto como merecimento, desamparo, obrigação social. Países inteiros, culturas, populações são afetadas por níveis de gasto, poupança, crédito, políticas econômicas, questões que são definidas pelo próprio governo que está no poder. E os próprios países acabam medindo o seu status em função da sua riqueza. A produção e o consumo, muitas vezes, também têm consequências ambientais bem importantes. O turismo acaba se tornando cada vez mais global, e essa globalização ela dá uma maior visibilidade ao consumo e gasto. E também a gente pode ter esse aspecto do dinheiro sendo influenciado em questões religiosas. Então, muitas vezes, religiões podem trazer princípios éticos para explicar diferenças de riquezas e também trazendo isso como explicação de recompensas e punições. Aqui algumas metáforas que a gente tem em relação ao dinheiro na nossa vida. Em função do tempo, eu não vou conseguir passar tudo, mas o dinheiro ele é visto como líquido, então, metáforas, nomenclaturas que a gente usa, então, questões de liquidez, solvência, chover dinheiro, então, essa representação do dinheiro como líquido. Como alimento, então,
a gente usar termos vacas gordas, vacas magras, engordar a conta. Então, a gente tem essa representação também. A gente tem muitas vezes a representação do dinheiro também aliado ao sexo, então muitas vezes nessa conotação masculina de potência, virilidade, vigor e poder. Em sociedades capitalistas, normalmente o dinheiro ele está relacionado a poder, talento, habilidade, beleza, liberdade, saúde. Olha, muitas vezes o que a gente tem aqui e o que apareceu lá no primeiro questionamento que trouxemos, gente. E muitas vezes a pobreza está associada a inadequação pessoal, fracasso, prova de indolência, estupidez, falta de caráter. Por mais que essa pobreza não tenha sido causada pelo próprio indivíduo, muitas vezes isso está relacionado a conotações negativas. Então, o dinheiro pode ser responsável por despertar emoções, experiências emocionais negativas, ansiedade, raiva, inveja, depressão, pânico. Muitas vezes a gente acaba se culpando porque que eu deveria estar poupando ou investindo ao invés de gastar. Então, a gente cria até aquelas desculpas mentais. Vou gastar porque eu trabalhei a semana inteira e mereço fazer isso. E a gente fica muitas vezes nos questionando também, será que eu comprei certo? Estou sendo egoísta no momento de gastar esse recurso. O dinheiro, muitas vezes, ele também pode ser trazido em comparações sociais, então questões de julgamento em relação a outras pessoas, e também pode ser, muitas vezes, questionado em relação à sua origem. Então, se aquela riqueza foi proveniente de herança, presente, salário ou não. Então, isso também traz diversos questionamentos. E a gente tem um conceito que é muito interessante, que é um conceito de contas mentais, que é utilizado em finanças pessoais, que justamente trabalha essas questões de critérios que geram uma negatividade ao dinheiro que não foi ganho mediante o trabalho. Então, muitas vezes, aquilo passa a não ter um valor tão grande que nem um recurso que é proveniente de uma atividade ou de, muitas vezes a gente fala, também se refere a mérito. Mas por que alguns têm dinheiro e outros não? Então, muitas vezes, a crença ao dinheiro é maior quando ele é do nosso país. Então, eu também tenho essa crença de, muitas vezes, quando a gente viaja, que a gente está em outra moeda estrangeira, a gente acaba não conseguindo fazer a conversão e a gente também acaba desvalorizando aquele recurso ou acaba subestimando, e quando a gente volta para cá, a gente acaba gastando muito mais do que a gente havia percebido. Então, esses conceitos de contas mentais que a gente vai trabalhar com vocês. Mas será que tudo e todos têm seu preço? Então, a gente sabe que muitos elementos da nossa vida não possuem preço. Então, felizmente, questões como amor, filhos, a vida, muitas coisas ainda não podem ser precificadas, e se Deus quiser, não serão. Então, a gente tem, por exemplo, comércio de órgãos humanos, mas, na verdade, aquele órgão ele não tem um preço. Aqui a gente tem algumas metáforas, depois a gente compartilha esse material com vocês, gente. Então, significados comuns do dinheiro, então, que a gente tem no nosso país, o dinheiro relacionado a poder, conflito, prazer, progresso, cultura, desapego, sofrimento, desigualdade, estabilidade. E também a gente tem diferenças de representações que eu tenho com o dinheiro, também por regiões. Então, dependendo da região do Brasil, a gente pode ter significados ou trazer significados para a moeda, para o dinheiro de forma diferente. Então, no Sudeste, o dinheiro está relacionado também à desigualdade, cultura, prazer, sofrimento. Aqui no Sul, menos conflito, menor conflito e também questão de poder. Distrito Federal, mais relacionado a poder e estabilidade, no Norte, mais estabilidade. Então, dependendo da região, a gente também enxerga diferentes representações.
E aqui, mais uma, então, para a gente finalizar, gente, como eu passei correndo agora os últimos slides, porque eu tenho mais uma atividade aqui, eu vou chamar a Carol de novo, para conduzir essa outra atividade. Carol? Sim, eu compartilhei o link já no chat, a gente tem 2 perguntinhas ainda, só vou compartilhar a tela aqui. Só um minutinho. Aí no mesmo sistema, vocês podem entrar pelo link ou então pelo QR Code aqui da tela. A primeira pergunta é: como você se sente quando há sobras do seu salário após o pagamento das suas despesas? Se alguém precisar de ajuda, pode falar aqui. Disponibilizar o QR Code novamente, por favor? Claro. Mari, tu tentou mudar a página. Na hora que eu copio e colo o link, na hora que eu vou responder, ele já mudou a página e fica aquele coraçãozinho. Não tô Ai, que conseguindo. estranho. Tu tentou clicar direto no link aqui do chat? Isso, é isso que eu tô fazendo. Talvez entre, então, pelo QR Code, eu volto aqui a página. Bom, Às vezes é uma ativação mesmo, assim, uma falha. pronto, vou fazer aqui pelo QR Code. É isso. Não? Não. Ó, ele vai direto para. Opa, ele vai direto para essa página aqui depois. Ah, tá. Desce. Obrigada. Isso. Aham, imagina. E aí a gente já pode também ir respondendo a segunda pergunta, quem já fez a primeira, que é quando falta o dinheiro. Quais são os primeiros sentimentos que vêm na mente de vocês? Voltou para mim naquela primeira pergunta. Será que pode compartilhar de novo o código para a gente? Claro, com certeza. Conseguiu, Flávia? Tá entrando, só um momentinho. Aparece só o coraçãozinho.
Mas eu vou tentar novamente aqui pelo link do chat. Tá. Aqui também não foi, não, só aparece o coração. Que estranho, assim, qual o coração? Aparece um coraçãozinho, mas não aparece nada pelo QR Code. Ah, tá. Não entra a pergunta. Agora entrou. Tá, talvez eu tava Tem que segurando passar, eu aqui. acho. Eu acho que tem que passar. Então, mas entrou a primeira pergunta de novo. Tá, e aí se você desce ou vai para o lado, não vai a próxima Não, pergunta? é só a primeira pergunta. Agora atualizou. Ah, tá. Tá, Às vezes demora assim um pouquinho para atualizar mesmo. tá. Todo mundo conseguiu acessar, responder? Sim. Sim. Tá. Sim, sem problema. Sim. Gente, então, o que a gente tem aqui? Basicamente, o tema que a gente estava falando hoje, nesse nosso primeiro encontro, do quanto a questão de ter sobras de dinheiro, ela traz sentimentos positivos para a nossa vida. Então, se eu tenho sobra de dinheiro, o que eu tenho, como eu me sinto? Então, feliz, organizado, aliviado, satisfeito. Apareceu bastante aqui o alívio, a satisfação e a tranquilidade. Eu acho que o negativo ali, eu acho que talvez tenha sido um engano. Acho que normalmente a gente tem um sentimento bom em relação à missão cumprida. Eu acho que a questão da realização, ela aparece bastante aqui dentro desses significados positivos. Carol, deixa eu ver o... E o contrário, quando a gente tem a falta de dinheiro, então, justamente esses sentimentos negativos, que é a ansiedade, preocupação, frustração, tristeza, insatisfação, desorganização, ao fracasso e a frustração aparecendo bastante. Então, justamente em relação ao que a gente trouxe bastante hoje, desses sentimentos negativos que a gente tem, da falta de sobra, ou muitas vezes do consumir mais do que eu deveria. Então, o que eu quero trazer de reflexão? Acho que já passamos aqui 4 minutinhos do nosso horário programado, gente. Mas o que eu quero trazer de reflexão? Semana que vem a gente tem o nosso próximo encontro. Então, o que eu quero trazer de reflexão a partir do que a gente conversou hoje? É justamente vocês buscarem compreender essa relação de vocês com o dinheiro, esses significados, e buscarem compreender muito além disso, o quanto esse significado, seja ele positivo ou negativo, ele afeta a vida de vocês, e buscar também trabalhar cada vez mais aquela questão
de ter uma relação saudável, de buscar uma educação financeira como se fosse um hábito saudável na minha vida, da mesma forma que eu vou buscar uma prática de exercícios físicos, uma alimentação saudável, e não para o externo, e sim buscando trabalhar o dinheiro como um mentor dentro dessa ótica interna, como algo positivo, e não simplesmente eu quero ter dinheiro para porque isso representa um poder para me sentir inserido ou para ostentar. Não, bem pelo contrário. Então, isso era o objetivo, então, pessoal, do nosso primeiro encontro. A gente, então, se reúne de novo semana que vem. A Carol vai passar em seguida já o link para vocês. E semana que vem, o tema do nosso encontro, então, ele vai ser comportamento financeiro. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, a gente tem o nosso próximo encontro, que é o nosso segundo encontro, semana que vem, onde nós vamos falar sobre comportamento financeiro, seguindo, então, essa lógica de a gente trazer essa questão da gestão de finanças pessoais para o nosso bem-estar. Gente, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Mari, não sei se a gente tem ainda algum tempinho para ver se alguém quer trazer alguma coisa. Acho que dá, se alguém quiser falar alguma coisa, não tem problema, não. Acho que foi, então, hein? Eu queria agradecer, foi ótimo para mim. Traz algumas questões, assim, eu achei muito legal na hora que você fala em relação ao alimento, né? Igualzinho, misericórdia. Então, assim, em relação a cigarro, bebida, né? Então, foi bom para fazer essa associação mental na hora que você for falar, né? Então... eu acho que isso é o objetivo mesmo, Mari, porque eu acho que a maioria das pessoas vou estudar finanças pessoais ou educação financeira e vai direto para entender investimento, o que é bolsa, o que é isso, o que é aquilo. Não, gente. Vamos dar uns passos para trás e entender o nosso comportamento para buscar, sim, investir, buscar, sim, ter um rendimento, ter um retorno, é o que todo mundo deseja. Mas no momento em que a gente enxergar a nossa relação com o dinheiro da mesma forma que a gente enxerga outros hábitos saudáveis na nossa vida, é isso que é mais importante. Então, as coisas começam a fluir de forma mais natural, a gente começa a enxergar aquilo como fazendo parte da nossa vida e não eu sendo obrigada a poupar porque é legal poupar, não. E sim buscando trazer isso na questão de hábitos saudáveis. Fran apareceu ali. Oi, tudo bom, Fred? Tudo. Fred, foi muito bom. Eu acho que os termos utilizados, a explicação foi, de certa forma, bem esclarecedor, né? Principalmente para despertar a forma como a gente enxerga o dinheiro, como nós enxergamos o nosso próprio dinheiro, principalmente em relação ao que sobra, ao que falta, enfim. E como a gente está um pouquinho preso em relação ao horário, eu queria ver a possibilidade de, caso alguém tenha alguma dúvida, mandar para mim e eu repassar para vocês. Claro, com certeza. Tem a Carol tá aqui, a Carol pode ajudar, porque a Carol já trabalhou 2 anos no nosso estúdio com a parte de orientação financeira. A Giovana tá ali também, ela apareceu antes na primeira fotinho, então a Giovana e a Bianca também podem auxiliar. Então fiquem bem à vontade, gente, podem mandar qualquer dúvida, qualquer questionamento para a Fran, que a Fran encaminha para nós. E essa semana ainda a gente já encaminha o link do nosso próximo encontro, terça que vem daí. Legal, muito obrigada, viu, meninas? Obrigada, gente. Esperamos você semana que vem. Obrigado, meninas. Obrigada pelo curso, viu? Obrigado, beijo. Até semana que vem. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigada, meninas. Tchau. Foi, legal. Essa foi uma ideia da Simone lá do Rio de Janeiro. Legal. Cris, deu pra ouvir você falar.